Oi, gente! Para o nosso passo a passo de hoje, eu trouxe para vocês uma carteira, necessaire, bolsinha, sei lá, como vocês quiserem chamar, que é essa peça aqui, super prática, fácil de fazer e fica super legal, ó. Aqui na frente ela tem um bolsinho, que a ideia é que dá pra gente colocar papéis aqui na frente, então às vezes você precisa ir numa lotérica, pagar uma conta, alguma coisinha assim, ou colocar um documento, fica bem legal de colocar aqui. E a parte interna dela tem uma divisória aqui no meio, então ó, dá pra gente guardar os documentos e o dinheiro de um lado, o celular do outro, e aí fica tudo separadinho, bem bacana. E essa peça tem um botãozinho que prende aqui, e ela abre aqui a parte interna. E se você quiser, você pode adicionar bolsos nessa parte aqui, que fica super legal. Ou também, quando você precisar carregar alguma coisa maior nessa sua necessaire, você pode só usar ela assim aberta, que daí ela fica bem grandona. Então é uma peça bem prática, com vários usos, e eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Os tecidos que eu utilizei para fazer essa peça vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca, e você pode usar o cupom HDB para você ganhar um desconto. E eu também queria avisar para vocês que nesse mês a gente vai ter vídeo toda quinta e domingo, então já ativa as notificações, se inscreve aqui no canal para você não perder nadinha. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer aqui a nossa carteira multiuso, a gente vai precisar cortar duas partes para frente e costas da carteira, que seriam as partes principais, e eu vou cortar na medida de 13 por 21, mas você pode fazer da medida que você quiser e eu já explico para vocês. A parte das costas, ela vai ter que ocupar assim, ó, que a gente coloque as nossas duas partes da frente cortadas em cima e que ela sobre um pouquinho a toda a volta. Deixa eu puxar para vocês poderem ver. Assim. E o meu tecido principal, ele já tá fixo na manta. E esse tecido aqui da parte interna também tá fixo na manta. Eu fiz um quilt aqui. E eu tô usando a manta R1. Quanto mais fina for a sua manta, melhor o resultado da peça. Pro forro, a gente vai cortar também um pouquinho maior aqui do que essa parte principal. E um pouco maior do que a parte aqui da frente. Então, vou ter dois forros um pouquinho maior do que esse aqui. Aqui na descrição eu vou deixar com as medidas certinhas que eu cortei essas partes aqui. E aqui a nossa telinha, porque eu vou fazer um bolso aqui na frente. E essa tela, ela também precisa ser um pouco maior pra gente poder cortar o excesso depois. E aqui do meu zíper, eu tenho 18 centímetros de zíper já com cursor e coloquei 4 retalhinhos aqui só pra fazer o acabamento do meu zíper. E a gente também vai precisar de um pedacinho de viés para fazer o acabamento desse bolsinho com tela. E aqui, a sugestão que eu dou é, se você for fazer a sua peça de qualquer tamanho que você queira, você vai definir primeiro o tamanho que vai ter a tua carteira, que é esse daqui. Ele vai reduzir um pouquinho por causa das margens de costura, mas basicamente é esse tamanho que vai ser a estrutura da nossa carteira. Se você quiser fazer ela menor para caber só cartão, ou se você quiser fazer ela mais estreita e comprida para funcionar como um estojo, você pode fazer do tamanho que você quiser, que a lógica sempre vai ser a mesma. Corta primeiro essas duas partes aqui, que vão ser as partes de fora da carteira, e aí a parte que vai por dentro vai ser sempre as duas juntas assim, e tem que ser um pouquinho maior, que aí sempre vai dar certo. Pro forro é a mesma coisa. O zíper, você sempre vai cortar 3 centímetros menor do que o topo, que nem eu falei pra vocês. Essa minha parte aqui mede 21 por 13, então eu cortei 18 centímetros, que seria 21 menos 3, 18, pra fazer esses acabamentos. Mas se você não quiser fazer esses acabamentos de tecido no zíper, também dá pra dispensar eles, que o acabamento vai ficar legal também. E a telinha é a mesma coisa, veja como é que fica sobrando um pouquinho a toda a volta da peça que você for fazer do tamanho que você quiser. E aí é só cortar ela um pouquinho maior. E aqui eu tenho uma dica para cortar essa tela, porque eu quero que o meu bolso fique reto na base e que seja um pouquinho na diagonal essa parte da abertura do bolso. Então, eu peguei aqui e fiz um molde de papel. Aqui o meu eu arredondei, mas se você quiser não precisa arredondar. Essa peça aqui mesmo, eu vou fazer ela toda retangular e eu vou arredondar só no final. E eu fiz aqui o risco da marcação onde eu quero que o meu bolso seja. E para marcar essa linha diagonal, eu fiz o seguinte, eu contei do topo para baixo aqui 3 centímetros e fiz uma marcação aqui, e do outro lado eu marquei 5 centímetros. E daí eu uni essas duas linhas para ter aqui a diagonal onde eu vou cortar o meu bolso.
E a gente vai cortar com bastante cuidado aqui, ó, só posicionando a tela sobre o bolso. Eu vou deixar sobrando aqui um pouco no entorno, porque eu vou precisar que isso sobre quando eu for fazer na minha peça. E vou cortar bem em cima da linha aqui, que daí ele vai ficar bem certinho. Mas se você quiser cortar direto usando o cortador circular e a base, também dá super certo, que fica legal. E assim, ó, eu vou ter o formato aqui do meu bolso. Vou começar aqui preparando o meu bolso com tela e o zíper. O zíper a gente vai passar 2 costuras aqui, ó. Ele tá virado um pedacinho de tecido direito com o avesso do zíper e um pedacinho de tecido direito com o direito do zíper. E eu vou passar uma costura bem aqui na ponta, unindo essas 3 partes com a margem de costura da máquina mesmo. A gente vai dar um retrocesso aqui bem em cima da onde tá os dentinhos do zíper para ficar mais firme. E aqui o bolsinho com tela, eu vou aplicar o meu viés aqui no topo. Se você quiser, você pode já dobrar o viés ao meio e só encaixar a tela dentro, ou pode fazer que nem a gente faz sempre, costura de um lado e rebate do outro. Com o acabamento, nosso zíper vai ficar desse jeitinho aqui. E o bolso vai ficar assim, com o acabamento em viés feito aqui em cima. Agora eu vou encaixar o meu bolso aqui na parte da frente da minha peça. Vou prender aqui tudo com o alfinete bem certinho para não balançar essa tela na hora que a gente for costurar. E depois que tiver preso com os alfinetes, eu vou costurar ele aqui pelo lado de trás. Por isso que eu acho importante a gente deixar sobrando aqui em volta, porque daí a gente consegue passar a costura bem certinho, a parte da tela não vai deslizar e a gente consegue enxergar onde a gente tá costurando. Daí depois que costurar, é só cortar todo esse excesso. Bolsinho costurado, e agora a gente vai colocar o zíper aqui nessas 2 partes, como se a gente fosse fazer uma nécessaire comum. Ou seja, a gente vai costurar o zíper bem aqui no meio, entre uma e outra. Marquei o centro do meu zíper, fiz 2 risquinhos aqui, também vou fazer um pique para alinhar com a minha peça. E aí a gente vai fazer o seguinte, coloca o zíper direito com a parte exterior, posiciona o forro virado com o direito também para a parte exterior, aí a gente passa a costura para fixar o zíper. Feito isso, você vai virar para o lado direito, rebater e a gente vai costurar o outro lado exatamente do mesmo jeito. Aqui no canal já tem um vídeo de nécessaire básica onde eu ensino bem detalhadamente como aplicar zíper dessa forma. Se você ainda tiver alguma dúvida, corre lá nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para você conseguir fazer a aplicação do zíper, mas é bem simples. Prontinho, gente, depois de fixo o zíper, a nossa peça vai ficar desse jeito. E aqui, se você quiser fazer uma nécessaire simples, é muito fácil. Você vai simplesmente juntar aqui direito com direito, forro com forro e passar uma costura toda a volta, deixando a abertura no forro pra desvirar. Aí é um jeito de você fazer essa nécessaire. Fica bem legal também, porque daí tem esse bolsinho aqui que dá pra guardar papel e tudo mais. Então fica uma peça bem básica e bem bacana. E aqui, mas como eu vou fazer com a parte de baixo aberta, a gente vai puxar o forro bem direitinho, bem lisinho aqui pro lado. E a gente vai passar uma costura toda a volta, fixando a parte exterior no forro. Que aí a parte de dentro vai ficar desse jeito aqui. E ele precisa ficar todo preso. Mas antes de costurar o forro, eu vou costurar essa minha etiqueta sintética aqui. Quem faz as minhas etiquetas é a Mimos Etiquetas, eu vou deixar o contato deles aqui embaixo pra vocês. Eu vou fixar ela bem aqui no meio da parte de trás da minha carteira. Prendi aqui, então, a parte do exterior no meu forro, ele vai ficar desse jeitinho. E agora a gente vai pegar aquela outra parte que tá estruturada na manta
Essa parte aqui, se você quiser, você pode inserir bolsos aqui nessa parte interna também, que fica bem bacana na peça. Só que aí você vai ter que cortar ela exatamente do tamanho aqui dessa parte principal para você poder ver aonde posicionar os bolsos. Como o meu não vai ter bolso nem nada, eu vou só abrir aqui um pouquinho o meu zíper pra gente poder desvirar a peça depois. Posiciona aqui em cima, prende a toda volta com alfinetes e a gente vai passar uma costura, pode ser exatamente em cima dessa que a gente costurou aqui a parte do forro na parte exterior. Então essa costura é bem na beirada dessa parte onde tem o zíper. E depois que a gente fizer isso, a gente vai passar uma outra costura, que vai ser por onde a gente vai desvirar a nossa peça. E a gente vai passar com a distância de um pé de máquina. Pode ser aqui na base, que dê mais ou menos uns 10 centímetros para você poder desvirar, já é suficiente. E você vai passar essa costura aqui em cima, dando retrocesso no início e no final. Eu vou mostrar para vocês depois, vai ficar mais fácil de entender. Pronto, gente, fixei aqui essas duas partes e fiz a costura que eu comentei com vocês, ó. Se vocês observarem aqui, fiz uma costura um pouco mais pra cima do que essa que eu fiz na beirada, com a margem do meu calcador aqui. Comecei ela aqui e terminei aqui. Aí aqui, agora, a gente vai pegar o nosso tecido de forro, a gente vai colocar direito com direito aqui, ó, do tecido de forro, e bem aqui onde tá a minha costura, vai ser onde eu vou começar e vou terminar essa costura para fixar a parte exterior no meu forro. Então, aqui eu tenho a beirada toda aonde eu passei a costura, acho que vocês vão conseguir enxergar. Eu vou usar ela como base para eu colocar a minha margem de costura aqui. Se você quiser, você pode cortar todo esse excesso que tá aqui e usar a beirada do tecido como margem, mas não tem necessidade, dá para usar essa costura aqui como beirada para margem. E eu vou começar aqui, aonde eu já fiz essa costura, vou dar a volta toda no meu tecido e vou terminar aonde tem a costura aqui também. Essa parte que já tá costurada, que a gente fez a costura aqui por esse lado, a gente não vai passar a costura por cima dela de novo. Então você começa aqui, dá um retrocesso e termina aqui e dá outro retrocesso. Costurei a toda a volta, também cortei um pouco do excesso de tecido aqui para não ficar muito confuso no vídeo. E aqui então ficou a nossa abertura, a gente vai desvirar a nossa peça depois por aqui. E agora tem um pulinho do gato para nossa curvinha da peça ficar bem certinha, porque costurar a peça curva sempre ela acaba ficando uma diferente da outra, e como essa peça ela é dobrada, precisa ficar bem certinha essa parte da nossa curva. A gente vai pegar uma régua que tenha cantos assim, ó, curvados, ou você pode usar um prato, um copo, qualquer coisa que você tenha para arredondar. E a gente vai encostar entre as duas costuras que a gente fez. Ó, aqui tá uma costura e aqui tá outra. E eu vou posicionar a minha régua entre elas para eu poder fazer essa curva aqui. Aí eu vou passar a minha costura, começando da onde tá reto, eu vou descer aqui pela curva e vou terminar onde fica reto novamente. Vou fazer isso nos quatro cantos aqui, e essa técnica você pode usar para qualquer peça que você precise arredondar, seja um porta-moedas ou qualquer coisa que você queira deixar bem certinho na parte do direito, você vai fazer isso aqui na parte interna, que fica muito mais fácil. Prontinho, pessoal, costurei então a parte arredondada e também cortei o excesso usando uma tesoura de picote, mas se você não tiver, você pode cortar bem próximo aqui da costura, ou pode dar uns piques com a tesoura mesmo, que também vai dar certo. E agora eu vou desvirar aqui pela nossa abertura. Quando a gente desvirar, ele vai estar virado pro lado do forro da nossa peça. Por isso que é importante deixar o zíper um pouquinho aberto, principalmente se você for usar zíper já pronto. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha, mas depois quando a gente virar pro lado direito, daí a gente ajeita melhor. Aqui, essa parte onde ficou a abertura agora, eu gosto de colar com cola mesmo. Eu uso cola de silicone líquido ou cola universal, que já dá certo, o acabamento fica bem bom. A gente dobra essa pontinha aqui pra dentro, sobrepõe aonde tem a costura aqui embaixo e vai ficar fechadinho assim.
Daí o nosso acabamento vai ficar todo embutido na peça. Se você quiser fazer pontinho à mão, também vai dar certo, vai ficar bem bonito. E aí, pra virar pro direito, é só puxar aqui pelo zíper. E a nossa peça tá praticamente pronta, ó, como eu falei, que daí as curvinhas aqui da parte das pontas fica bem certinho quando a gente costura daquele jeito que eu mostrei. E agora a gente vai colocar um botãozinho bem aqui no meio da nossa peça, ou pode colocar dois, um em cada pontinha aqui, que dela vai ficar fechadinha desse jeito. E daí aqui dentro do zíper a gente vai ter duas divisórias, ó, uma aqui pra esse lado e outra pra esse. E aí, se vocês quiserem colocar um bolso aqui na parte interna, também fica muito legal, porque daí ele fica bem escondidinho aqui na carteira e ela vai ficar com vários compartimentos. Bom, pessoal, então assim fica a nossa peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu coloquei o botão aqui no meio, como eu tinha comentado com vocês, e a aplicação de botão também já tem um vídeo aqui no canal só mostrando a aplicação, então se você ficar com alguma dúvida pode correr lá. Mas aqui eu usei um botão de tic-tac simples, eu coloquei ele só na parte interna aqui da peça. Você pode utilizar o botão que você quiser, você pode até colocar um cordão aqui assim no final, se você quiser deixar amarrada essa peça, fica bem bacana também. Eu espero que vocês tenham gostado, tchau e até a próxima!